Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Repito então, sexta-feira é aniversário de Vila Velha, pergunta de hoje do CBN Cotidiano, qual o maior encanto de Vila Velha na sua opinião? Agora a gente vai viajar pela história do município com o historiador Marcos Vinícius Santana. WhatsApp, Patrícia, para quem quiser fazer pergunta e responder a nossa pergunta de hoje. 992-994297. Marcos, já temos muitas participações, tá? Ah, assim que é bom, hein? Primeiro, deixa eu mandar um abraço para o Felício, nosso ouvinte que acompanhou o Fim de expediente, Isso, Mário. na sexta-feira. Ele e a Sara, a filha dele. Felício Adalberto deu um retorno pra gente super positivo aqui do encontro que teve com você. Obrigado, Felício. Ele, Mário, empolgadíssimo. Vou até entregar, tá, Mário? Sabe por quê? Tinha um lugar ali reservado para os ouvintes da CBN. E o Felício, como ele é apaixonado pela rádio, ele adora o Fim de Expediente, ele queria ficar lá na frente, acompanhando toda a movimentação, Mário. E ele falou que o CBN Cotidiano é a companhia dele nas tardes, Mário. E elogiou muito a organização do programa. Ele, nas palavras dele, um caos organizado. Você que pensa, Felício. Obrigado, Felício. A gente levou como... Eu levei como elogio, Mário. Isso que eu também. perguntar, esse é elogio, será? Vamos olhar acho o copo que meio cheio, né? É verdade. E se organizado tá bom, né? Bom. Géder Moraes está de brincadeira com a gente. O que tem de melhor para mim é a vista para Vitória. Falando sério agora, o convento da Penha. O que tem de melhor em Vila Velha? Ué, mas um lugar onde você pode ter uma vista bonita também é mérito do lugar. É mérito do lugar. Você tá observando dali, é mérito do lugar. Mas ele também. falou que estava brincando, implicando com o pessoal de Vila Velha e disse que o que ele mais gosta é o Convento da Penha. O Marcelo gosta do Convento da Penha, do Morro do Moreno e da Ilhas Itatiaia. Itatiaia. Ilhas Itatiaia. Quais são as Ilhas Itatiaia? Eu não sei a É localização. aquelas perto da Praia da Costa, na sereia ali? Em Itapuã. É? Em Itapuã, ali pertinho da curvinha dos pescadores. Onde ali, o pessoal pega o pertinho. barco pra ir lá? É, Nunca exatamente. peguei aquele barquinho pra ir. Tem Eu já vários tentei passeios uma pra vez lá. lá. Você já foi? Já fui. Ela é bonita lá na ilha? Muito bonita. É? Eu acho ela ainda mais bonita do que a Pituã, que fica ao lado. Aí A você Pituã pega o mais barquinho próxima. na areia da praia e vai, não é isso? Isso. Uma O vez pessoal eu fiquei aluga o frustrado. barquinho. É. E água tão gelada quanto na água da praia? da Gelado areia? também. Bem gelado. Fala, Adalberto. Eu fiquei frustrado uma vez, quase que eu fui. Enjoou no barco. Não, eu não enjoo no barco. Eu Mas é enjoo. porque tava na época Também. acho que era reprodução das aves, alguma coisa assim. E aí não pode ter acesso. Aí eu fiquei meio assim, poxa, não vai ser dessa vez que eu vou estar conhecendo, entendeu? Ah, é? Quando tá a reprodução das aves não tem pode um ir? período do ano ali que elas são em reprodução e aí, no caso, fica sem visitação, né? O público não pode chegar até lá. Não sabia. O Augusto Alvarenga. Por que o morador de Vitória chama Canela Verde? É o de Vila Velha que chama Canela Verde, Augusto, mas essa e outras curiosidades você vai saber agora. Boa tarde, Marcos Vinícius Santana, nosso historiador comentarista. Boa tarde, Mário. Boa tarde, turma que tá aqui no estúdio. Boa tarde, Marcos. nossos ouvintes. Eu falei certo quando eu disse que o aniversário de Vila Velha se confunde com o aniversário do Espírito Santo. Da colonização, né? Da colonização, que já viu os povos indígenas Isso. Posso falar o que eu mais gosto de Vila Velha? aqui. Fale. Torresmo do Bar do Cabeça. Onde é o Bar do Cabeça? Cara, eu não sei qual bairro, que eu não conheço quase nada de Vila Velha, assim, de nome mesmo, mas o Bar do Cabeça... É perto pra de mim, onde? Não sei, também não... Tá fácil, não, tá fácil. E o que tem no Torresmo? Também não sei. É Não, o crocante. torresmo é bom. É? É porque, não, realmente, Vila É Velha o Torresmo só aquele conheço- pequenininho ou aquele barriguinho Não, de é pô o carnudo? do carnudo. Ó, fiz uma Que tem pesquisa esse- aqui, Marcos, é lá em Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo aí. Alô, Cabeça. De bairro eu sou bem também. ruim, assim. E você sabe que Torresmo tem dois tipos, né, nos botequins. Tem o que a gente chama de pipoquinha, que é o pequeno, A pipoquinha chama aquele. que é o que tem na Zilda, no Bar do Panela ali, e aquele maiorzinho que é o famoso, que o governador vai lá em cima lá do... Mas tem outro ainda. Qual? Que se via lá no Bar do Gordinho em Linhares e outros. Ah, o de rolo, tem um de O rolo. de também. rolo, que aí tem a isso carne aí. lá dentro, carnudo, tem a Isso carne de aí. porco, entendeu? Então nós temos 3 tipos de torresmo. Mais até. Três tipos. Mas eu gosto mais desse. Eu não gosto do torresmo, não. Mas esse redondinho que tem a carne dentro me apetece mais. Eu também não é meu... Torresmo dá indigestão, você não me desce bem. Não é meu tiragosto preferido também de botequim, não. Mas o do cabeça é realmente muito bom. Então tá bom. Beleza? É o que o Marcos mais gosta em Vila Velha. E você, Isso. ouvinte? WhatsApp novamente, Patrícia, para quem quiser participar. 992-994297. Obrigado. Bem, mas é a mesma data da colonização do povo espírito-santense. Exatamente, Mário. Quando a gente fala da história de Vila Velha, a gente está falando aí da história do Espírito Santo, história do nosso estado, e essa data justifica o nome do estado em si, né? 23 de maio de 1535
Chega aqui Vasco Fernandes Coutinho, na sua caravela Glória, com cerca de 60 pessoas vindas lá de Portugal para poder colonizar a nossa capitania, que na época era chamada de Capitania 1/10, porque era a 11ª de norte a sul do país. Então era 1/10 capitania. Então ele chega... Não falava 11ª naquela época, né? É, exatamente, Falava 1/10. 1/10, é. E estranho, né? Você nunca parou pra pensar nisso, né? Devia chamar 11ª. Mais difícil, né? 1/10. Muito mais difícil. Bom, provavelmente o português daquela época era mais... É totalmente diferente. Né? 1/10. Enfim. E aí, ele chega, Mário, 23 de maio de 1535, era o domingo de Pentecostes, que na tradição católica se celebra o momento em que o Divino Espírito Santo desce dos céus e paira sobre os apóstolos e Maria, e dão a eles o dom de evangelizar, né? E a partir daí o cristianismo se espalha pelo mundo, etc. E aí ele já não devia gostar de 1/10, né? E dá à povoação o nome de Vila do Espírito Santo, em alusão ao Espírito Santo, né? E aí isso acontece naquela região que a gente conhece ali como Prainha, né? Que a gente falou aqui recentemente, né? Que é um local bom para se visitar. Hoje você tem um aquaviário, tem uns bares ali embaixo. Uns bares ali. Mas vem cá, ele chegava, era uma caravela ou era uma monte? caravela? Uma caravela é pouca gente, né? E pra você ver, recentemente teve a reprodução, acho que foi nos 500 anos do Brasil. Teve a reprodução. E se você vê a foto da caravela, você vê que não é muito grande não, né, gente? Isso que eu tô falando, chegou pouca gente aqui. Exatamente. Não, e a caravela não era grande em si, né? Então era uma só? Até para 60 pessoas, acho que era ruim. Rolava ali, né? Mas enfim, para aquela época também a condição era muito precária, né? Imagino que era uma travessia que durava uns 3 meses, se eu não me engano. Então era uma coisa bem assim complicada, né? E aí ele chega aqui na região onde hoje é Prainha, e ali mesmo ele já faz as suas primeiras ações de colonização, uma grande representação, a Igreja do Rosário, né? Alguns historiadores colocam que o próprio Vasco Fernandes Coutinho foi um arquiteto da igreja, né? Que ela obviamente não era com essa fachada que a gente tem hoje, ela passou por uma reforma, era uma pequena capela, mas ela simboliza essa questão da colonização. Alguns colocam como uma das mais antigas em funcionamento, né? A gente falou até disso aqui recentemente. O funcionamento é algo que tem uma mudança muito grande. Por quê? Se a igreja está funcionando ou não. Aí tem uma em Pernambuco, que é a de Cosme Damião, Sim, que ela é mais antiga que a do Rosário. Só que se ela entrar em reforma, ela não está mais em funcionamento. Aí passa para a Igreja do Rosário como mais antiga. Entendi. Da mesma forma que isso acontecer com a Igreja do Rosário, a terceira mais antiga ou quarta mais antiga vai subir de posição. Mas o que importa é que ela é aí parte da história do Espírito Santo, né? E está lá para visitação, né? É um ponto maravilhoso. Ali também a gente tem a Casa de Memória de Vila Velha, que é o Museu da Colonização. Então você tem imagens de Vasco Fernandes Coutinho em tamanho real, reprodução da caravelas, reprodução da caravelas em maquete. Tem o bonde que mostra a urbanização Onde ali na Prainha, gente? Na esquina mesmo. Na esquina do lado perto Mas do Museu Homero fechado Macena. ou Não, aberto. Então eu já vi. É a Casa da Memória. Um local assim, sabia. extremamente acessível, fácil de se chegar. Legal. Do lado tem o Museu Homero Macena. Homero Macena foi aí um grande... Um pintor, né, que não era capixaba, mas aqui ele fez morada por muito tempo, desenvolveu diversos trabalhos e teve projeção internacional, e que ele usava a paisagem da janela dele, da prainha, que ele tinha uma vila de pescadores, né, como inspiração. Então a casa dele tornou-se um museu, então dá para ver onde ele ia, tem o caderno dele de forma original, então um lugar muito legal de si. E temos a gruta do Frei Pedro Palácio, que foi onde ele ficou. Frei Pedro Palácio chega aqui em 1558, e ele fica inicialmente naquela gruta que é nos pés do morro até o convento ser construído. A Vila Velha, a colonização 1535. 1535. Ele chega logo depois. Ele chega um pouquinho depois. E aí essa a questão legal da gente ver, por exemplo, a gente vai falar posteriormente que é se justificar o nome de Vila Velha, né? Porque a colonização é de 1535 até 1551, eles ficam naquela região. Quando 1551 eles sofrem sucessivos ataques indígenas e atravessa a Bahia e vem para Vitória. Aí a transferência da logística de capitania vai para Vitória e aquela vila fica esquecida e torna-se Vila Velha, né? Mas esse termo Vila Velha, ele fica muito na questão popular. Ele só é efetivado em 1890. 890? 1890, quando se efetiva como o nome mesmo de Vila Velha. E era chamado de quê? Vila do Espírito Santo, e popularmente o povo chamava de Vila Velha. Né? Me diz uma coisa, Marcos, curiosidade. Esse barco do Capitania, como é que chama?
Do Capitão Hereditário? Não, do Vasco, Fernando Coutinho. Caravela. Capitania- Caravela. A Caravela, desculpe. Sim. Capitania era o lugar, o estado, né? É a 11ª. Isso. Ela vem de Portugal direto? Assim, Ou ela já estava em algum outro estado e desce para cá? Já estava lá na Bahia? Não, vai lá você colonizar o Espírito Santo. Não. Eles vêm Vem de direto de Portugal. Portugal. Direto de Portugal. Tá. Se fazem alguma passagem na vinda, Pode ter sido. isso aí a gente precisa analisar em documentos, né? Mas vem direto de Portugal, não é vinda de outra capitania para cá, não. Aham. Foi direta de Portugal, vinda com portugueses, né, para se colonizar. E o que se precisa falar muito também é que a gente cria muito essa questão do local paradisíaco, né? É. Das belas praias, etc. Mas aqui era como se colocado como um local desconhecido. Não era qualquer um que gostaria de vir para cá, né? É. Até porque era muito aquela coisa da busca pelas riquezas, mas uma riqueza incerta. E o que a gente esqueceu de falar também, Mário, é o Espírito Santo pré-colonização, né? Uhum. Que existiu muito. Aqui, eu acho que eu costumo dizer que uma grande E a representação gente não disso... estuda isso. É raro A colonização isso. não A gente, estuda. a gente ouve por muito tempo... Só a partir da chegada do Vasco Coutinho. Por muito tempo a gente coloca... Nem Espírito Santo e Brasil, né? Nem Brasil. A gente já viu falar sobre o termo descobrimento, né? Como É. se não existisse nada. E aqui no Espírito Santo, são várias representações, obviamente, mas o próprio forte de São Francisco Xavier, que anteriormente também foi chamado de Forte Piratininga, o termo Piratininga não tem só aqui, tem em São Paulo, também tem em outros locais do Brasil, que do Tupi-Guarani significa peixe seco ou peixe a secar. Então, provavelmente era a região onde os indígenas colocavam peixe para fazer algum processo de se secar, né, ou processo de alguma coisa para se comer. E era um local que era disputado por diversos povos indígenas, né? Não só aquela parte de Vila Velha, mas também a ilha de Vitória, né? Você vê Vitória, o nome antigo de Vitória era Guananira, a gente falou isso aqui também, né? Sim. Que é uma tradução de Ilha do Mel, Ilha Doce, Ilha Tranquila, porque realmente era um local que dava assim uma série de como é que eu posso dizer, de tranquilidade por causa de riquezas naturais mesmo, né? Águas tranquilas, manguezais, você pode pegar o seu peixe, o seu marisco com muita tranquilidade. E o Forte Piratininga é ali, naquela região, né, do 38º Batalhão. E a partir do momento que eles vão para Vila Velha, para Vitória, a Vila Velha, ela se desenvolve muito nessa questão rural, né, que eram fazendas movidas a partir do momento que existiu aí uma coexistência pacífica com os indígenas, principalmente a partir do trabalho dos jesuítas, né, catequização. Um trabalho, às vezes, escravizados, né, forçados, você viu o próprio Convento da Penha também, e uma localidade que se restringiu àquela parte ali da prainha e centro, e tinha como grande representação a devoção à Nossa Senhora da Penha. Fora isso, toda a logística urbana acontecia mesmo em Vitória. Então, Vila Velha é colocado, do ponto de vista econômico, gente, de desenvolvimento urbano, num considerável esquecimento, né, um ostracismo ali por séculos, que se desenvolvia muito nessa coisa da fazenda, da produção de mandioca, de açúcar, etc. Muito voltado a isso no sentido urbano, e as pessoas se viravam para Vila Velha na questão da fé, né, em Nossa Senhora da Penha. Digamos, um elemento que eu gosto muito de trazer, que é pouco falado, por exemplo, o bairro de Aribiri. Aribiri, em tradução, é uma pequena baratinha, né? Mas alguns historiadores colocam que aquilo ali era um quilombo, antigamente. Olha. Um quilombo que se desenvolveu como comunidade quilombola, e a partir daí se tornou-se bairro, né? E aí Vila Velha fica nesse esquecimento, que é uma mudança que acontece ali na virada do século XIX para o XX, que é muito em cima da modernização também de Vitória. A gente já falou muito de Sim. Vitória se modernizando, como uma cidade que estava com muitos lucros do café. E aí Vila Velha vai nesse bolo, digamos, pela proximidade, né? E também por uma certa Cresce importância. junto, né? Isso. Quando a gente pega, por exemplo, documentos oficiais do Novo Arrabalde, que foi o projeto de modernização mesmo da cidade, especulou-se que a Vila do Espírito Santo fosse, de fato, um local de desenvolvimento. Em vez da gente ir para a parte norte, que a gente conhece hoje, que é a parte continental, pegar a parte continental de Vila Velha e desenvolver para lá. Isso não acontece, mas Vila Velha se desenvolve muito no sentido que a gente coloca, alguns urbanistas usam o termo de cidade dormitório, que é a pessoa trabalha em outra cidade e vai para lá para dormir, né? Isso até recentemente se falava muito de se Vila usa, Velha, até o movimento do trânsito. enfim. Exato, isso aí. E aí começa, por exemplo, essa logística urbana. Surgimento da Ponte Florentina Vidos, depois a E foi segunda a primeira. ponte. Foi a Florentina primeira. Vidos, Isso. a As 5 cinco pontes pontes. é a primeira. Exatamente. Aí depois vem a segunda ponte. Mas anteriormente a isso, que é onde está o bonde, ali da Casa de Memória, que é no começo do século XX, o bonde pegava o centro de Vila Velha, parava
ali em Paú. E por que parava em Paú? Porque ali é onde tinha os catraeiros. As pessoas entravam nas catrais e atravessavam Catrais eram canoas. canoas, pequenas embarcações, né? E era um Movimento intenso. e muito comum. Era muito comum. A pessoa, não, vou para Vila Velha, pegava meu barquinho ali e ia, né? E aí esse desenvolvimento foi né, trazendo à cidade novos ares. É também do começo do século XX a fábrica de chocolates Garoto, né? Então, do começo de 1920 ali por aí. E aí já traz mais desenvolvimento. Aí já traz também. muito mais desenvolvimento, né? O crescimento da cidade em si. E aí começam os bairros planejados, pessoas Ibis. que vinham. Ibis, exatamente. Tem o Instituto do Bem-Estar Social, Instituto do não é Bem-Estar isso? Social, que tem o Arce, famosíssimo clube. Tinha a Banda Arco-Íris, que era uma banda famosíssima também, que chegou a virar escola de samba. E esses bairros planejados surgiram justamente para comportar levas de pessoas que vinham para esses centros urbanos, movido por essas mudanças econômicas. E aí, a partir dali, tem, obviamente, questões de invasão, né, de pessoas que... Não gosto desse termo invasão, não, né? Pessoas que procuram um local para moradia. E aí desenvolve-se alguns bairros, a gente vê ali naquela periferia. E principalmente nessa parte do século XX, que tem a questão férrea, né? A Vitória Minas, depois a Leopoldina, que desenvolve toda aquela região de Argolas, ali aquele bairro. E aí Vila Velha vai tomando esses ares de formato de cidade que a gente conhece hoje. Posteriormente, na década de 80, a gente vem o aterramento daquela região ali do Rio da Costa, né? E aquele local como um local, né, de praia e elitista. E Vila A Terceira Velha Ponte também tem influência nisso, para que a Terceira mais Ponte... pessoas vão morar em Vila Velha. Isso, é uma facilidade muito grande que veio, né? Ponte Darcy Castelo de Mendonça, né? O nome da Terceira Ponte. Um grande radialista aí, famosíssimo, do Espírito Santo. E a Terceira Ponte, obviamente, por ser a terceira ligação, e facilita muito também, principalmente aquela região, né? Que desce a Terceira Ponte ali, foi uma região que se urbanizou muito rápido. A região da Praia da Costa, no Rio da Costa. Então a gente pode dizer que a população de Vitória é bem mais antiga do que a população de Vila Velha. De formação, como formação, cidade, assim, porque os colonizadores saíram de Vila Velha e vieram aqui para Vitória. A pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes do Augusto Alvarenga: por que o nome Canela Verde? Isso aí existem duas versões, né? Uma diz que é alusão à meia dos portugueses, que eles costumavam usar, e aí os indígenas já achavam estranho. Na verdade, os indígenas não eram de usar muitas roupas, né? Isso às vezes é até algo meio pejorativo, mas a gente sabe que pela cultura do povo, a gente até em alguns registros, a gente consegue ver que não era muito comum o uso de muitas roupas. E aí os portugueses usavam umas meias verdes, isso uma das versões, até o joelho. Então ficava com a canela, ficava verde e a calça tampava, aí chamava de canela verde. E a mais popular é que isso é alusão às algas, né, que eram muito comuns no litoral capixaba, e aí eles desciam dos seus barcos, né, ia fazer alguma coisa, rota, né, dar uma olhada no entorno da ilha e da Baía de Vitória, e aí desciam dos seus barcos e vinham andando. E quando chegava aqui estava cheio de alga, e aí a canela estava verde. Essa é mais tradicional. Essa é mais tradicional, a mais falada. Perfeito, perfeito. Olha, o Isabel Lousado, o que eu mais gosto em Vila Velha é do Farol de Santa Luzia. Legal, o Farol de Santa Luzia do século XIX. É aquele que fica no 38º Batalhão, não? Não, ele fica... Fica na prainha também? Não, acho que o nome do local mesmo é Sítio Histórico de Santa Luzia, se eu não me engano. Mas é perto daquela região, da Praia da Costa ali. Uhum. E ele é do século XIX, 1871, se eu não me engano. Ele foi comprado na Escócia. Ele foi comprado? E o legal é que ele representa a história e a contemporaneidade, porque até hoje ele serve como localização náutica, né? Tem mais perguntas para você sobre Vila Velha, posso? Pode. Antônio, boa tarde, Mário. Uma pergunta: o convento da Penha foi construído com a mão de obra dos escravos? Sim, tanto indígena quanto negra. E não só na construção, mas na logística, né? O convento da Penha chegou a ser o convento que mais tinha escravizados do Brasil. A gente falou isso quando a gente falou da Festa da Penha, né? Do convento da Festa da Penha. Eles faziam parte da logística musical da Festa da Penha, da logística de esmolas, e para além disso, né? Ali o convento cultivava gado, algodão, arroz e tudo eles que tinham essa mão de obra indígena. Subir com aquelas pedras, né? Exatamente. Sandra, foi uma extrema crueldade, estagnação do comércio e a economia para Vila Velha, a extinção do sistema aquaviário, o cais de Paú e sua importância para a região, 3 e 4, integração com o bonde, que existe em Lisboa, Paris, e aqui foi excluído. Eu acho que isso atrapalhou muito o desenvolvimento econômico de Vila Velha. Extinguir ali os próprios catraias, né, enfim, e o aquaviário, lá no cais de Paú. Eu também acredito que sim, porque, como eu disse,
por mais que parecia algo informal, mas era uma linha integrada mesmo. O bonde parava onde saía a catraia. Então era uma coisa integrada, como se fosse um sistema muito bem elaborado. Como se fosse, não, um sistema muito bem elaborado. Eu vou pro Repórter CBN, já volto, só para te dar 2 dicas de botequim que o Arthur tá mandando aqui de Vila Velha. Já que você falou do torresmo, tá bom? E voltamos com o CBN Cotidiano. Arthur Baeta, Vila Velha, da orla à zona rural é linda. Marcos, voltei só para te dar essa dica, hein? Sim. O tira-gosto do Bar do Zé, em Santos Dumont, e o Bar da Dalva, no meu querido bairro Ataíde. Ele está recomendando, tá? Sim. Caso você queira conhecer, Esse são do lugares Zé preferidos de Vila Velha para ele. Esse do Zé eu já ouvi também, parece que é bem famoso. Mas da orla à área rural. Algo mais, Marcos, você quer acrescentar de Vila Velha? Eu acho que é isso, né? É. Sempre o convite para a gente sair da história no sentido dos livros e visitar esses locais que estão à nossa disposição, né? Eu gosto de sempre contar uma história que é um pouco legal, Mário, na Praça Duque de Caxias, se não me engano, aquela Praça do Titanic, que hoje ficou conhecida. Na Segunda Guerra Mundial existiu o que a gente chamou de Campanha do Metal, que era basicamente de você reunir metais, né, para que se pudesse ser transferido em balas, em armas. Mesmo? Isso aconteceu no Brasil? Aconteceu no Brasil. O Vitória Futebol Clube, o maior clube da história do Espírito Santo, Nossa. doou todos os seus troféus. Jura? Juro, para combater o nazismo. Não sabia Você disso. vê, não tem título mundial que supere isso. Não tem, que nobreza do Vitória, hein? Entendeu? É. E aí existiu o que a gente chamava de pirâmide, né? Que escolheu uma região central da cidade, isso no Brasil todo, e colocava aquela pilha de aço, então as pessoas iam doar panela, etc. Para transformar em munição. Exatamente, até que em um determinado momento ali na Praça Duque de Caxias, na época, chamou Praça Vasco Fernandes Coutinho também, mas ficou popularizado como Praça do Titanic, né? Surgiram 2 crianças com seus pinicos e colocaram Que era lá de ferro? os pinicos Sério? de metal, colocaram lá para Gente. doar, para combater o nazismo. Isso está em Ecos de Vila Velha. Peço perdão que eu esqueci o nome do autor, mas a obra Ecos de Vila Velha está aí disponível nas bibliotecas. Eu sabia dessa história, gente, Pois que é. doaram metais, que a população fez isso. É isso aí, a nossa Vila Velha maravilhosa, uma cidade linda, que para além de todas as potencialidades, conta a nossa história diante dos olhos e reforço sempre. Gente, aquela região é maravilhosa de se visitar, né, fomentar o nosso turismo histórico, que é maravilhoso. 490 anos, Vila Velha na sexta-feira, dia 23 de maio. Marcos Vinícius Santana, sempre super bem-vindo às segundas-feiras. Não sei onde eu estava, que uma pessoa falou, gostando quando vai aquele historiador, rapaz. Acho que foi esperando para começar o show do Fábio Júnior. Uma pessoa veio falar comigo, gosto tanto quando vai aquele historiador segunda-feira no seu programa. Que bom, manda um Aí, abraço no para quem nosso falou. programa. Obrigado, E é bom que a gente vai Marcos. Eu tô tão embarcando bem que eu nessa esqueci o história, nome, não tô falando o nome da pessoa. Não, mas eu juro que aconteceu. Se ela gostou, deve estar ouvindo agora, Isso né? é que importa. Exato, né? então um abraço para a pessoa que falou isso pro Mário, antes do show do Fábio Júnior. Um abraço para você, é uma felicidade ter você ouvindo a gente. Toda segunda-feira o Marcos está aqui. Caso você queira algum tema relacionado à história do Espírito Santo, do Brasil, do mundo, pode mandar para o nosso WhatsApp que o Marcos, quem sabe, ele não acata a sua sugestão. WhatsApp, Patrícia. 992-994297. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço.